Olá, saudações a todos, todas. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que eu considero muito pertinente, muito perspicaz, interessante, sobretudo para esses tempos cuja tensão, cujo estresse é de fato um grande mal que ataca aí a contemporaneidade. Pois bem, bom dia para quem nos assiste agora, boa tarde, boa noite para quem eventualmente vai assistir essa fala aqui em outro momento. Meu nome é Charles Brito, eu converso aqui com vocês a partir da fisioterapia e aí a gente vai conversar hoje sobre relaxamento psicomuscular. Bem, a ideia desse diálogo, dessa fala de hoje, é falar sobre uma técnica bastante simples, muito comum, prática associada, comum a várias outras terapias, não só a fisioterapia, como a psicoterapia bioenergética, entre outras perspectivas, utilizam essas práticas para conter, para manejar, controlar essa tensão muscular que eventualmente sobrecarrega os nossos corpos, as nossas vidas, né, influenciando negativamente no nosso trabalho, nossa qualidade de vida, enfim. Tá? Então, a teoria por trás desse conteúdo, ela versa sobre a fisiologia muscular de modo simples. Né? Estamos falando do aparelho neuromúsculo-esquelético e podemos pensar no que diz respeito ao nosso sistema proprioceptivo, ou seja, essa capacidade de perceber, de conhecer o corpo ali no espaço. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre órgãos tendinosos de Golgi, fuso neuromuscular, enfim. Pensar ali na unidade muscular, no sarcômero em si. E a partir do momento que a gente requisita um maior número de fibras musculares, essa requisição demanda do nosso corpo uma maior atenção, uma maior consciência. Né? A medicina tradicional chinesa vai dizer que quando nós aumentamos esse nível de atividade, aumentamos o nível de consciência, vai a energia, né? O Qi, que o chinês utiliza como conceito dessa energia vital, vai estar ali irrigando, nutrindo essa região e aí melhorando a nossa consciência corporal e aí com isso o aporte nutricional, o aporte energético, e aí a gente consegue extrair desse tecido, dessa região, desse segmento, as melhores funcionalidades, né? Entendendo, de acordo com a biologia lá, que a estrutura vai determinar a função. Ou seja, tendo nós uma estrutura corporal satisfatória, equilibrada, né? Na qual os vários elementos possam fluir, e aí quando eu falo fluir, a gente fala tanto no sistema circulatório quanto no sistema nervoso, né? E talvez dentro dessa lógica da medicina tradicional chinesa, por exemplo, falando dessa fluidez desse Qi, desse prana, né? Dessa relação energética que vai nutrir e possibilitar a melhor função desse segmento. Tá? Então vamos avançar no que diz respeito à ideia desse relaxamento psicomuscular. Pois bem, essas relações psicossomáticas que compreendem essa integração entre a psique e a physis, a corporeidade, elas vão se alicerçar em novas formas, ou melhor dizendo, até antigas formas de pensar, outros paradigmas. E aí a gente, de modo bastante seguro, a gente pode já perguntar aí, qual é o paradigma que norteia o nosso trabalho, a nossa base conceitual? Tá? Nós sabemos que há muitos paradigmas que vão subsidiar as ciências contemporâneas. Em saúde, eu poderia, de modo bastante simplista, citar dois grandes núcleos, dois grandes paradigmas que podem e normalmente se interpenetram e vão subsidiar então as nossas práticas profissionais, as nossas práticas terapêuticas. A gente poderia falar de um lado um paradigma mecanicista, cartesiano, reducionista, né? Tendo ali as suas bases numa ideia mais positivista, mais linear, cuja ação vai dar uma reação de modo simplista, objetivo, linear.
e, por outro lado, pensar num paradigma mais holístico, sistêmico, né? Talvez possamos dizer ecossistêmico, no qual a gente vai compreender essa multiplicidade de relações, de fatores que vão se intercambiar, tendo ali os mesmos efeitos, né, ou eventualmente efeitos diferentes a partir de uma mesma ação, de um mesmo estímulo. Tá? E o que é que vai diferenciar um paradigma do outro? É justamente esse olhar holístico de conceber esse indivíduo na condição global, total. Então, qualquer intervenção que eu faça nesse segmento corporal, nesse indivíduo, ela vai repercutir em tudo isso que aqui vocês percebem, que vocês veem agora. E eu costumo brincar em aula que o que o Papai do Céu fez, a gente não consegue dividir, separar. E essa divisão entre biopsicossocial, ela é na verdade uma divisão didática, né, para facilitar a gente dialogar sobre esses vários conteúdos. Mas uma vez que você intervém num sujeito humano, as repercussões dessa intervenção elas são as mais globais possíveis. Então, de fato, não dá para separar o meu viés emocional, psíquico, sentimental dessas relações que dizem respeito à nossa corporeidade. Então, de fato, a gente chama atenção aqui para uma ideia, para um conceito mais ampliado no que diz respeito a esses saberes, a essas ideias de saúde e das várias relações interdisciplinares que compõem esse grande conteúdo. Dentro dessa lógica, a gente concebe essa relação de integralidade, entendendo aí a integralidade como um conceito polissêmico e polifônico, né? Ou seja, existem vários sentidos, várias falas, vários discursos que podem contemplar esse conceito, mas basicamente é entender o sujeito na sua completude, né? E aí a gente vai entender que a unidade, ela se reconhece na diversidade e essa diversidade, de modo recíproco, ela se manifesta nessa individualidade. Pois bem, e aí a partir desses campos conceituais, entendendo a atenção à saúde, o cuidado nessa perspectiva integral, a gente tem que fundamentar o nosso cuidado a partir de uma atenção holística. E aí eu entendo que há o prejuízo de uma intervenção pura e simplesmente mecanicista, positivista, de não dar conta dessa complexidade que é, de fato, o sujeito humano. Então a gente vai literalmente secar a piscina, né? Secar a água aí na chuva. Então não contemplando aí, não dando conta desses vários sofrimentos, dessas várias alterações, desses vários desequilíbrios que os nossos sujeitos comumente sofrem. E aí, ao falar nesses nossos sujeitos, os nossos usuários, nos nossos pacientes, a gente tem que pensar, sobretudo, numa perspectiva primária e particular, pensar na gente, inclusive, né? E aí essa técnica de hoje, a orientação é que a gente passe a utilizá-la para, num segundo momento, utilizá-la também na forma de educação em saúde, prevenção e promoção, né? Entendendo que o conteúdo só é verdadeiro, penso eu, a partir do momento que a gente se apropria, né, e apreende esse conteúdo utilizando ele na nossa vida. E aí algumas perguntinhas a posteriori versarão sobre o seu estado, né, como é que você está agora. E aí eu lembro muito de uma vivência que há muito tempo eu fiz, cujo tema era 1 minuto, deixe-me pensar. Então a proposta é nós entendermos e compreendermos essa dinâmica corporal, como é que eu estou, como é que o meu corpo manifesta, responde esses desequilíbrios da contemporaneidade, sejam eles de natureza emocional, perpassando nessa condição cultural, política, econômica, sobretudo, que vai aumentar aí, se mostrar por nossa corporeidade, por um tônus, por exemplo, aumentado, né? Então, cujas tensões acaba que terminamos o dia todos tensos, todos rígidos, duros,
né? E isso vai comprometendo a nossa funcionalidade. Haja vista que esse aumento de tensão vai fazer com que, por meio de nossos corpos, essas relações não fluam de modo harmônico, né? Então vai comprometer, por exemplo, a irrigação sanguínea, vai comprometer, por exemplo, as aferências e eferências nervosas, de modo que as células ou nutridas ou inervadas por esse sistema não vão receber a contento os fluidos, né, que são necessários ali para um ótimo funcionamento. Pois bem, e aí dentro dessa relação psicossomática, a gente pensa como é que está essa questão, esse diálogo entre a psique e esse soma, né, e esse corpo, essa funcionalidade. E aí, até que ponto a gente entende, a gente percebe isso fisicamente, inclusive, essas relações, essa influência da mente no corpo, né? E aí o contrário também é verdade. A gente pode perceber e nos perguntar como é que esse corpo vai influenciar a mente. E aí muitas teorias vão conversar, vão dialogar, tentando elucidar essas relações. Por exemplo, é muito comum você se posicionar corporalmente dizendo, pautado no seu estado emocional, né? É bem verdade que a gente tem que lembrar um conceito freudiano, que ele vai falar que nem sempre a gente tem que entender essas relações corporais pautadas na vivência, na relação emocional, psíquica. Me faço mais claro agora. Vamos lembrar que Freud, por exemplo, ele tinha aquele hábito de fumar, né? E aí, em certa feita, comentaram com ele essa relação de oralidade. E ele falou que muitas vezes um cachimbo é só um cachimbo, um charuto é só um charuto, né? Eu digo isso porque muitas vezes a gente vai se apropriar dessas linguagens corporais, entendendo-as como verdades eventualmente absolutas. E aí vamos pensar que naquele paradigma holístico, nada é determinante, né? O determinismo ele não é fixo, ele não é rígido. Então as relações aqui, elas são a priori um devir, um porvir, né? É uma possibilidade, tal como a física quântica vai falar, né? Então eu digo isso porque normalmente um estado emocional com desequilíbrio, com uma desvantagem, por exemplo, com uma depressão, ela vai produzir no meu corpo um posicionamento. Mas isso não é 100% verdade, isso eu quero deixar bastante claro aqui, né? Normalmente, uma pessoa mais triste, ela vai ter uma anteriorização de cabeça, ela vai ter uma protração de ombro, né? Como se protegesse essa região, esse que alguns teóricos vão chamar de chakra cardíaco, né? Esse centro de emoção. E aí isso é importante a gente entender porque nem sempre que você encontrar alguém nessa condição, você pode inferir que essa pessoa está depressiva ou alguma coisa nesse sentido, né? Embora haja uma predisposição para esse indivíduo adotar posturas corporais a partir do seu estado emocional. Isso é bastante verdade. E aí, inclusive, o contrário também vai ser afirmado como uma verdade. Há uma psicóloga norte-americana, ela fez uma pesquisa muito interessante na faculdade em Harvard, e ela vai dizer, ela vai relatar sobre as chamadas posturas de poder. Muito interessante o estudo dela. E aí ela concluiu, com testes, com exame de imagem, enfim, que à medida que o sujeito adota posturas corporais, e aí ela falou de posturas que vão trazer essa concepção de potência, de força, de energia, né? E ela chamou isso de postura de poder. Ela propôs, inclusive, que o indivíduo ficasse ali aproximadamente 2 minutos, inclusive na frente do espelho, fazendo posturas, como, por exemplo, posturas de força, do super-homem, da Mulher Maravilha, posturas que vão denotar essa característica de vitória. E ela entendeu
e concluiu com a sua pesquisa que essas posturas elas vão modificar ali a produção e relação dos nossos opioides endógenos, aquelas droguinhas internas que o nosso cérebro produz. E aí, ao fazer essas posturas, o indivíduo passa a se sentir, a se entender, a se perceber, isso mediado por essas relações neurofisiológicas, por essas droguinhas produzidas ali, alterando essa dinâmica desse metabolismo, e aí esse indivíduo passa a se entender de fato mais potente, mais capaz, e aí a capacidade de empoderamento, de enfrentamento desse indivíduo para com os seus problemas, problemas contemporâneos, problemas normais, vão acontecer de modo mais sadio, de modo mais empoderado, por assim dizer. E aí a gente entende que há claramente uma relação intrínseca, imbricada entre essa relação de mente e corpo. Eu lembro sempre de um querido professor meu, professor Cláudio, que falava que quando você toca num sujeito, você não está tocando pura e simplesmente em uma mão com uma alteração funcional e um antebraço, por exemplo, né? Mas você está tocando num indivíduo que tem uma história, que tem uma característica, que tem um processo, que tem toda uma relação pregressa que vai, sem dúvida, influenciar a sua resposta para com a terapia, para com o seu trabalho, para com suas vivências normais e diárias. Tá? E aí, no que diz respeito a essa relação, essa relação mente-corpo, há muitos testes, há muitas possibilidades que vão denotar claramente essa ligação direta. Uma, por exemplo, é o uso de visualizações e de mentalizações. Por exemplo, tem uma muito simples, apostaria que vocês já conhecem e muitos já fizeram essa dinâmica, mas até sugiro que façamos novamente, né? Então, só para testar e sentir quão intrínseco, quão próximo é essa relação mente-corpo, façamos então uma visualização, um exercício de mentalização criativa, tudo bem? Então, se sente, se organize aí no seu espaço de forma confortável, né, o mais harmônico, o mais equilibrado possível. E aí, feche os seus olhos enquanto você me escuta rapidamente, tá? É um exercício bastante simples. Então, com os olhos fechados, eu quero que você se imagine em um espaço sozinho, não há ninguém perto de você, e há uma sala um pouco à frente. E aí você caminha em busca para chegar nessa sala, e ao entrar nesse espaço, você percebe uma mesa com um cesto. Tá? Curioso como você chega próximo a esse cesto e percebe que lá existem limões, vários limões, limões grandes, limões pequenos, limões verdes, limões já maduros. E aí você pega um desses limões, ao lado você percebe uma faca, vai e corta esse limão. Sente o cheiro desse limão, perceba a cor dele. Bem, fizemos essa mentalização 1 minutinho, no máximo 2 minutos. Pode abrir os seus olhos e aí, se você quiser responder, me fala: foi tempo suficiente para que você produzisse saliva? Ou seja, você não viu limão algum, não cheirou limão nenhum, mas enfim, a gente entende que pura e simplesmente visualizar, mentalizar, eu já consigo alterar essa dinâmica fisiológica, meu metabolismo, por exemplo, produzindo mais saliva em relação a isso. Né? Então a gente entende que, de fato, há uma coordenação entre mente e corpo e vice-versa. Tá? Pois bem, e aí ao entender isso, a gente percebe quanto um segmento influencia outro segmento corporal. E aí eu posso estar, eventualmente, no meu dia a dia, tendo tensões corporais, dores físicas que são advindas de um outro campo, por exemplo, desse campo psíquico. E aí a gente vai nutrindo essa tensão,
esse estresse, essa contração muscular a partir dos nossos pensamentos. E aí você entende que nós, enquanto donos, enquanto senhores e senhoras de nós mesmos, a gente está produzindo dissabores a partir de pensamentos não tão positivos, enfim, aumentando aí esses níveis, esse estresse, tá? Então recomendo que você adote aí pensamentos positivos, afirmações positivas, né? Para que a gente consiga já começar a modular, alterar essa dinâmica corporal, tá legal? E aí dê uma pesquisada sobre posturas de poder, é um trabalho bem legal que pode agregar um pouquinho dentro desse nosso conteúdo. Pois bem, e aí o cuidado em saúde, a prática terapêutica, em qual campo ela se localiza? Né? Em que medida, até que ponto a gente consegue alcançar esse sujeito de fato na sua integralidade? E aí a gente entende que há uma relação na qual há intersecções entre essa corporeidade, visto que hoje, nesses tempos pós-modernos, a gente vivencia uma corpolatria muitas vezes, né? Um culto ao corpo, onde o que aparece, o físico, o que a gente tem, eventualmente adquire um maior poder em relação a gente no que diz respeito a outros campos. Por exemplo, o que a gente é, o que a gente deseja, né? Outros códigos morais, éticos, entram em prejuízo em detrimento de valores mais materiais, mais físicos, mais corporais, por assim dizer. E aí, onde é que o sujeito humano ele se insere nessa questão toda? A grande verdade, como eu já havia dito, é que nós somos uma simbiose, uma mistura disso tudo, né? Então, o âmbito social interfere na gente, tal como o âmbito emocional, mental, psíquico, né? Interrelacionado a essas questões físicas, fisiológicas e, por que não dizermos, né, desse viés energético e espiritual, né? E aí muitos estudos têm comprovado a importância da fé, né, da espiritualidade, não de uma religião em específico, mas de uma perspectiva, de uma compreensão maior para nutrir, para nortear, para auxiliar essa comunhão desses vários campos relacionais. E aí nessa lógica, a busca para a saúde, a busca da saúde, ela se dá de acordo com a medicina ayurvédica, no que eles conceberam, essencialmente Patanjali, quem sistematizou os Yoga Sutras, ele vai dizer que essa busca pelo cuidado terapêutico, essa busca pela saúde, ela se dá, na verdade, na chamada yoga, na yurji, que seria a união. União de quê? União disso tudo que compõe, que compreende esse sujeito humano, ou seja, meu aspecto emocional, o meu aspecto físico, corpóreo, o meu aspecto social. E à medida que a gente consegue, por intermédio de vários processos, de várias vivências, mesclar, unir, associar de modo harmônico, equilibrado esses vários campos, fatalmente esse sujeito adquire uma melhor condição de vida, um melhor estado de saúde, tá? Dentro dessa lógica, unindo esses vários campos no que diz respeito à essência do sujeito humano, tá? Então, a pergunta é: qual senhor devemos servir, né? É essa corporeidade, é essa questão emocional. Na verdade, contrariando as principais teorias, a gente vai falar que a gente pode sim atender esses vários senhores, esses vários campos no que diz respeito, de modo a atender um senhor único, que no caso é essa complexidade que você é. E aí essas técnicas de relaxamento, elas serão descritas nos livros no que diz respeito à medicina mente-corpo ou psicossomática,
Tá? E são práticas que vão atuar aliviando aí essa tensão corporal, esse tônus, né? A gente entende o tônus como aquela contração normal e natural da nossa musculatura. Acontece que muitos dos grupos musculares, eles são utilizados de modo equivocado, em excesso. Eu posso citar, por exemplo, os músculos acessórios da respiração, que é esse grupo muscular que normalmente ele está aqui nessa região. Então a gente sabe que, em função da sobrecarga que esse grupo muscular exerce, ou melhor, é forçado a exercer em função de uma respiração paradoxal, uma respiração que é contrária à respiração normal. Então, a partir do momento que eu utilizo esses músculos de modo exagerado, mais do que devia, o que acontece com eles? Essa tensão muscular aqui, ela fica exacerbada em um nível maior do que deveria. E aí, em função disso, essa região costuma ser, em nós, adultos, sempre o quê? Mais tensa, mais contraída, né? Mais sobrecarregada no que diz respeito a esse estresse, a essa tensão. Né? E aí, essas várias técnicas de relaxamento, elas vão tentar dar conta de, primeiro, melhorar essa consciência corporal, ou seja, essa habilidade de você parar e se perceber. Né? Por exemplo, a digitação no computador. É muito normal, nós que trabalhamos diuturnamente aí nesses computadores da vida, a gente está trabalhando ali e você começa com o seu ombro nesse nível e aí você vai terminar lá em cima, todo tenso. Ou seja, para digitar, você está contraindo mais músculos do que precisava. Você está usando o seu corpo de modo equivocado. E aí, muitas vezes, na verdade, quase sempre, você não tem consciência disso. Você não percebe esse processo. E aí, essas técnicas, tal como muitos outros tipos de terapias, atividades físicas, elas melhoram a minha consciência de modo que você percebe. Então, lá pelas tantas, você fala assim, opa, estou contraído demais, então vou relaxar, me posicionar, deixar o meu corpo mais confortável, mais equilibrado. E aí, à medida que você consegue adquirir essa consciência, essa percepção corporal, essas técnicas vão ajudar a essa tensão basal, normal, ela ser diminuída. De modo que você já consegue acalentar aí os seus ritmos, as suas frequências. Né? Uma outra grande verdade que eu posso compartilhar com vocês agora é que, em algum momento da história da humanidade, nós acreditamos que os ritmos acelerados, as altas frequências, elas são interessantes, elas são boas. E, na verdade, isso é uma grande mentira. Se eu estiver falando aqui sobre frequência respiratória, se eu estiver falando sobre frequência cardíaca, ou se eu estiver falando sobre frequência ou ondas cerebrais, a gente vai entender que as baixas frequências, elas sempre são melhores. Né? Ninguém quer ter uma frequência respiratória taquipneico, por exemplo, ou o taquicárdico, o coração batendo de modo acelerado. Né? O yogi vai dizer, lá na medicina ayurvédica, como se nós tivéssemos um número X de respirações. Então, ao longo da minha vida, eu respiro X vezes, não sei quantas, 10 mil vezes, 10, enfim. E aí, ao chegar ao final desse número, último suspiro. Né? Então, é inteligente, partindo desse pressuposto, você respirar um número menor de vezes, porque você entende que assim você vive mais, percebe? Tal como é com as frequências cardíacas e as ondas ou frequências cerebrais. Então a gente achava que aquele pensamento rápido, ativo, tal, é muito bom. Na verdade não. Nós sabemos que a memória, por exemplo, a fixação do conteúdo, ela se dá no repouso, no sono. Então se você não está dormindo bem, não está descansando bem, não está guardando bem a informação, não está memorizando. Né? E aí, à medida que a gente vai relaxando, acalentando essas frequências, o nosso funcionamento ele se torna melhor e de modo mais desenvolvido, por assim dizer. Enfim, existem muitas técnicas de relaxamento que podem ser utilizadas com esses fins. Hoje fala-se muito da meditação. E a meditação existem inúmeras práticas meditativas.
tem estado muito na moda, até porque tem se pesquisado bastante sobre o chamado mindfulness, que é a ideia de uma atenção plena. É você estar consciente daquilo que você faz, né? Do momento, do presente, do viver aqui e agora. Mas de qualquer modo existe uma série de práticas meditativas associadas ou não com vieses filosóficos ou religiosos, mas enfim, todas elas são úteis e podem ser ferramentas interessantes para o seu manejo, para o seu controle, para o seu empoderamento, para que você se conheça. Tá? Associado a essas práticas meditativas, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essas práticas meditativas, mas associado com elas a gente tem as práticas de visualização, de imaginação criativa dirigidas, além da hipnose, né, ou da hipnoterapia, enquanto ferramenta interessante, entendendo inclusive a hipnose como uma prática integrativa e complementar, cujo resultado pode ser bastante interessante nesse controle dessa tensão muscular, desse estresse. Tá? Pois bem, e aí para que a gente relaxa? Cientificamente a gente vai descrever esse relaxamento enquanto uma redução da atividade do nosso sistema nervoso simpático. E aí eu falei outrora desse tônus muscular, dessa contração da minha musculatura, e aí esse sistema, o sistema nervoso autônomo, vai mobilizar essas relações para que essa tensão, essa contração não seja tão efetiva, ela não seja tão aumentada assim nessa lógica em demasia. Pois bem, dentro dessas técnicas a gente vai ter resultados ainda no que diz respeito à redução da pressão arterial, o que diz respeito, na verdade, àquele mesmo tônus, só que a gente não está falando mais do tônus da musculatura esquelética, dos nossos músculos, né? Mas a gente está falando ali da musculatura lisa. Então, à medida que essa musculatura lisa também relaxa, eu tenho ali uma vasodilatação e isso vai nos auxiliar nessa redução da pressão sanguínea. A própria redução da tensão muscular, esse talvez seja o principal viés, a perspectiva mais visível dessa prática, e aí vai acalentar, né, alentecer esses processos do meu metabolismo e aí alterando inclusive a nossa atividade cerebral. E aí a gente tem respostas interessantes no que diz respeito a uma concentração mais efetiva, a um melhor foco, a uma melhor coordenação a partir desse estado alterado de existência, de ser, de consciência, né? Então o grande desafio é nos conhecer, saber modular, reconhecer essas vivências, essas manifestações corporais, para que com isso tenhamos melhores resultados por meio da nossa corporeidade. Tá? E aí a gente entende que essas várias técnicas de relaxamento, elas são utilizadas por uma variedade de condições, não só emocionais, isso já tem uma boa documentação na literatura científica, e aí esse relaxamento ele tem sido utilizado para alterações no que diz respeito a esses estados emocionais, como é próprio da ansiedade, por exemplo, e aí a gente utiliza isso em vários settings clínicos, né? Tanto no hospital, na clínica, enfim, em vários espaços terapêuticos, no esporte, em espaços organizacionais, em espaços acadêmicos, mas a grande ideia aqui, a grande sugestão é que passamos a utilizar isso conosco, dirigindo, por exemplo, indo ao trabalho, ao final do trabalho, chegando em casa antes de dormir, por exemplo, e possamos nos apropriar dessas técnicas para dar conta desses níveis, desse estado de tensão aumentada que muitas vezes a gente é vítima aí ao longo do dia. Pois bem, então vamos praticar já, falar um pouquinho dessas técnicas de relaxamento. Começamos então com as práticas de meditação. Como eu já havia dito, existem um número muito grande de práticas meditativas. Eu entendo que, na verdade, muitas delas são ou se pautam
e uma prática de concentração, de foco, o que já é interessante, né? É bem verdade que as práticas meditativas, as mais tradicionais, elas são relativamente complexas, né? Porque a gente vivencia uma realidade física, uma realidade mental pautada em alguns valores, né? Como, por exemplo, essa lógica de rapidez, de tudo muito fast, né? Tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, né? E a nossa mente, ela é cheia. Eu tinha um professor de yoga que falava que a nossa mente ela tem cheio de macaquinhos que ficam pulando de pensamentos em pensamentos. E a meditação, na verdade, ela vai versar sobre você acalentar, diminuir esses pensamentos, diminuir essas questões todas que nos chegam, de modo a emergir aquilo que você é, pura e simplesmente. Para isso, grande parte das práticas meditativas, elas começam se concentrando, se focando em um processo, em uma coisa só, né? Por exemplo, uma figura, uma imagem, ou um som, ou um processo como, por exemplo, a dinâmica respiratória, né? Isso já nos vale como exercício de concentração, de coordenação, de foco, mas de fato isso não é ainda a meditação. Esse processo ele é utilizado enquanto um passo para as dinâmicas meditativas. Inclusive, um passo que deve ser, assim que possível, abandonado para que você pura e simplesmente dê conta de atingir essa percepção, essa introspecção para esse estado, para essa consciência alterada, para esse estado de ser, né, no qual você pura e simplesmente sem valorar, sem relacionar com o passado, com o futuro, né, cuja existência ela simplesmente acontece. E aí muitos deles vão utilizar, por exemplo, a observação à respiração, entendendo essa respiração de modo mais completo possível, entendendo essa respiração completa, usando essencialmente a dinâmica da respiração diafragmática. Então, para isso, essas técnicas elas vão pura e simplesmente se pautar na observação da respiração. Por exemplo, você pode observar a entrada e saída de ar pelas narinas. E você, como um observador, vai pura e simplesmente se atentar a esse processo. Então você percebe o ar entrando e percebe o ar saindo. E se satisfaz com isso, pura e simplesmente. Tá? Eu gosto muito, até por isso colocamos aí respiração diafragmática, de perceber o movimento que a respiração provoca, ela ocasiona no corpo. Então você pode, por exemplo, colocar as mãos no baixo ventre e perceber o movimento que o ar faz por intermédio de uma ventilação diafragmática, que o movimento que esse ar faz na relação abdominal. Então, quando você inspira, a barriga cresce e quando você expira, a barriga vai lá para baixo. E aí você observa esse movimento e fica ali, imerso, imersa nesse movimento ali, nessa percepção, até que isso vai se tornando natural, mais prático, e aí você vai perceber que, naturalmente, aquelas frequências que nós falamos outrora, a frequência respiratória, a frequência cardíaca e as ondas ou frequências cerebrais, elas vão naturalmente se acalmando, tá? Bem, uma outra prática muito comum é o chamado relaxamento muscular progressivo, alguns chamam de técnicas de Jacobson, muito interessante, essa que a gente vai utilizar hoje para cuidar desse relaxamento muscular. Daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre ela, ou melhor, faremos, né? Vamos fazer uma experimentação aí sobre essa técnica. Já falei também da visualização criativa, da visualização positiva, das afirmações. Muito tem sido pesquisado sobre a gargalhada, o sorrir, né? a risada, o que ela pode causar na gente. E aí vai entrar em consonância com aquele outro estudo que eu havia dito, né? Que as nossas atividades,
como é que eu me posiciono, como é que eu me comporto fisicamente, vai alterar a produção daquelas substâncias ali, né? Então, uma boa gargalhada, uma boa risada vai mudar essas substâncias, vai mudar essa neurofisiologia. Então, essas droguinhas internas, elas vão alterar a sua produção, né? E bem como a sua recepção, para que a gente consiga ter resultados melhores aí, por exemplo, estando mais tranquilo, mais feliz, mais equilibrado. Tem outras práticas que vão auxiliar e vão se aliar a essas técnicas de relaxamento, diz respeito à yoga, ao próprio Pilates. O Pilates tem muito a ver com a yoga. Eu costumo falar que o próprio Joseph Pilates, quem sistematizou o Pilates, ele fazia yoga. Então, quem faz Pilates, vai para uma aula de yoga, se encontra bem próximo, né, dessa prática aí. E aí, as terapias manuais vão auxiliar muitas vezes esse relaxamento muscular, fazendo uso daquela fisiologia que eu falei, que eu comentei apenas ali no início, né? E aí o nosso corpo ele tem uma relação, uma sacação muito inteligente, muito interessante, que é o músculo, quando se contrai, quando tensionado ao máximo, ele responde com relaxamento. Olha que interessante, né? Então, dentro daquela relação do yin, do yang, da complementaridade, né? Então, quando eu tensiono ao máximo um segmento, ele relaxa, ele responde com esse relaxamento ali. E aí isso vai ser próprio de algumas terapias manuais. Por exemplo, o shiatsu, que é uma massagem oriental, uma massagem japonesa, que vai pressionar pontos específicos da musculatura, né? E aí você por exemplo, não precisa nem conhecer de acupuntura, de meridianos energéticos para pressionar esse ponto. Você pode pura e simplesmente palpar um determinado grupo muscular que está mais tenso, por exemplo, essa aqui é uma região que guarda muita tensão, e aí você vai pressionar de modo bem firme essa região, esperando que o seu corpo, de modo inteligente e natural, responda a essa pressão se relaxando, diminuindo então o seu tônus muscular. Antes de fazer essa relação, vamos já então trabalhar um pouco com esse conceito de Jacobson, que é essa ideia de contrair e relaxar. Então a gente vai contrair a musculatura, esperando com isso um relaxamento máximo, tá? E aí para isso existe eu já dou aqui agora uma grande dica que diz respeito ao exercício, à proposta de entrega. Atualmente nós, né, eu digo nós, essa concepção humana maior, nós temos uma grande dificuldade de nos entregar para as relações, para a vida, enfim. Então, essa dinâmica de você se soltar, se permitir, se entregar, é de fato um grande exercício, tá? Então, eu digo isso porque vai ser extremamente necessário, nessa prática, você se soltar, depor as suas armas. Eu tenho um outro querido professor que ele dizia também assim que somente os mais fortes, os guerreiros mais fortes, mais competentes, eles depõem a arma, eles se entregam, né? Por exemplo, para dormir, para relaxar. Então o herói, ele vai lá e tira a espada dele, o machado, a arma dele e coloca lá e vai dormir tranquilamente, porque ele sabe que se preciso for, ele desperta, pega a arma e vai lutar a sua batalha. E esse professor, ele dizia que aquele que não é corajoso, ele não vai dormir tranquilo, ele vai dormir ali com o olho fechado, o outro aberto, né? Com a arma em mão, porque ele está sempre com medo. E a sugestão nossa é que você, de fato, se entregue, vivencie, aproveite todos os momentos. Tudo bem? Então, olha só, vamos começar a praticar essa técnica que, de modo bastante simplista, eu vou aqui chamá-la de contração-relaxamento. Então, a gente vai focar a nossa atenção em grupos específicos da nossa musculatura e a gente vai fazer uma contração máxima desse grupo muscular e vai, com isso, soltar, relaxar, tá? Então, eu vou utilizar agora, e você vai fazer aí onde você está, vamos trabalhar agora com o antebraço, pura e simplesmente,
tá? E aí deixa o seu antebraço de modo repousado na mesa, no seu colo, onde você achar mais conveniente, tá? Eu vou fazer aqui só para que a coisa fique mais visível, fique mais perceptível para a gente, tudo bem? Então você vai estar num ambiente o mais tranquilo possível, né? Se bem que essa técnica pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer hora. Eventualmente no trânsito você está lá mais tenso, você faz algumas contrações buscando esse relaxamento, por exemplo, é bastante possível, viável e sugerível, inclusive, né? Mas aqui agora você vai ficar ali no seu espaço mais confortável possível e a gente vai fazer o seguinte, contrair todo o antebraço, né? Fazendo uma isometria, uma contração o mais forte possível. Vamos lembrar que à medida que eu vou aumentando esse nível de contração, eu vou requisitando um maior número de fibras musculares, ok? Então eu vou contrair tanto os meus flexores quanto os meus extensores, contraindo todo esse segmento, né? Então a dinâmica ela é bem simples, eu inspiro e contraio forte, 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 apertando, contraindo todo o meu segmento corporal, estou falando aqui agora do antebraço, e solto. Desfaço essa contração e me entrego, né? Então, como meu braço vai estar ali repousado, né, em um determinado segmento, eu simplesmente me entrego, tá? Isso a gente vai repetir 1, 2, 3 vezes até que você perceba de fato a sua contração muscular, o seu tônus se acalentando, diminuindo, ok? Então vamos fazer mais uma aqui com o antebraço. Então você inspira, contrai, segura forte, 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 forte esse segmento e solta, libera, tá? Agora aqui vamos utilizar inclusive um conceito yogi, que é a percepção, essa atenção nas pausas. Aquele momento entre uma atividade e outra. Aquele tempo que você usa para perceber o efeito do exercício no seu corpo. Então você contraiu o máximo, relaxou, aí você vai ficar ali 1, 2, alguns poucos segundos percebendo o efeito dessa contração, o efeito dessa prática nesse segmento corporal. E vai sentir. Eventualmente você vai comparar um segmento com o outro, né? Você fez com o seu antebraço direito, por exemplo, e aí você compara esse estado, essa contração do antebraço direito com o antebraço esquerdo, por exemplo, que você ainda não realizou esse exercício, tá? Agora, de modo mais ampliado, vamos aumentar um pouco esse exercício. Você não vai ver aqui agora, mas vamos trabalhar lá com o membro inferior. Então, você vai lá, estica o seu membro inferior, a gente chama popularmente de perna, né? As pessoas falam muito assim. Estica, então, estende ali o joelho, deixa o membro inferior ali esticado, relaxado. Aí você faz uma contração. Você pode, por exemplo, fazer uma flexão plantar, dedos lá para frente, igual o pezinho de bailarina, né? Então contrai, segura forte, 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 uns poucos segundos e relaxa, se entrega e sente isso aí, né? Eventualmente, algumas dessas contrações, elas podem em pouco tempo serem desconfortáveis. Algumas pessoas podem até eventualmente sentir uma certa cãibra, um certo desconforto. Por quê? A musculatura não está muito bem nutrida, não está muito bem alimentada, por assim dizer. E tal como ocorre lá na academia, quando a gente vai fazer uma malhação, fazer um exercício físico ali, o corpo pode reclamar. Mas como a gente vai fazer aqui com uma certa parcimônia, com certo cuidado, dificilmente isso vai acontecer, tá bom? Então vamos fazer de novo. Deixa os seus membros inferiores ali esticados, faça uma flexão plantar, contrai, forte, forte, forte e relaxa, tá? E sente um pouquinho o efeito desse relaxamento após essa contração máxima. Você pode, porventura, você estando sentado, né, lá no seu trabalho, fazer essa contração utilizando várias
posicionamentos, né? Você pode estar com os pés apoiados no chão, por exemplo, e fazer agora dessa vez uma flexão dorsal, contraindo ali a musculatura na popular panturrilha, né? Na popular batata ali da perna, como as pessoas falam usualmente. Então faça uma flexão dorsal, contrai, forte, 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 segura e solta. E sente ali um pouquinho o efeito dessa contração. O que essa contração evocou, trouxe ali para o seu segmento corporal. E aí você vai perceber que muitas vezes, apesar de você contrair lá nos pés ou lá na perna, esse relaxamento ele pode aumentar, sair ali dessa região e você começar a perceber isso aí em outros segmentos corporais, tá? E aí você vai fazer isso aí em todos os seus músculos, em todos os segmentos. Normalmente a gente faz com grandes grupos musculares. Então eu contraio todo o meu membro superior, contraio todo o meu membro inferior, contraio a relação torácica, abdominal, as costas, né? E vou dividindo ali de acordo com os meus desejos, de acordo com as minhas necessidades, essas regiões que eu quero mais trabalhar. Eu vou repetir esse exercício aproximadamente umas 3 vezes, né? Podendo ser mais ou menos, de acordo com esse nível dessa tensão. Uma região muito interessante e bastante necessária de fazer, sem dúvida, é essa região, né? Essa região superior de ombros. E aqui, sem dúvida, é a parte mais interessante, mais gostosa e onde eu acho que você vai ter resultados mais significativos, né? Para você, para os seus familiares e daqui a pouquinho para você ensinar aí os seus vários sujeitos a trabalhar com essa técnica, né? Então, de modo bastante simplista, você vai contrair essa musculatura aqui o máximo possível. Então, a gente faz uma brincadeira como se fosse esconder a orelha com os ombros, né? Então, você inspira, contrai, segura forte, 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 solta, né? Mais uma vez, vamos falar um pouquinho desse soltar, desse entregar. Aqui, literalmente, é depor a arma, né? Aquela cruz que eventualmente você carrega e temos que carregar os nossos pesos, as nossas cruzes, as nossas mochilas, você vai literalmente soltar, jogar de lado e ficar sentindo ali o seu corpo nesse espaço que você tem, ok? Como é que tá aí? Tá sentindo como é que tá essa sensação? Como é que tá essa corporeidade? De estar percebendo essa musculatura menos tensa, mais relaxada? Vamos repetir mais 2 vezes aqui os ombros, que são de fato os lugares que são mais trabalhados, né? Cuja tensão é mais perceptível. Então, comigo, você inspira e contrai, segura forte, forte, contrai, conta até 2, 3, 4 e solta. E aí, muito importante é você dar aquele tempo após a contração. Aquele momento que você sente o efeito dessa contração muscular, que você vai percebendo a musculatura cedendo, né? Os sarcômeros ali na unidade muscular, eles vão ali se destensionando, aumentando aí o seu espaço, né? O seu tamanho. Tanto que essa técnica, ela também é utilizada para treinos, para trabalhos de flexibilidade. Ou seja, você quer ali fazer um alongamento, você pode preceder o seu alongamento com essas técnicas. Ou, inclusive, utilizar alongamentos que vão realizar essa dinâmica de contração-relaxamento. Temos, inclusive, uma prática de alongamento muito interessante, que ela faz uma contração, promove um relaxamento, e aí o sujeito é chamado a fazer uma nova contração, mas agora da musculatura antagonista, aquela contrária que ele estava trabalhando ali anteriormente. Muito interessante, ela é feita bastante ali em treinos mais significativos, mais fortes, como por exemplo na fisioterapia do esporte, né? No esporte para atletas ali de alto rendimento, né? E aí por fim, façamos mais uma vez
com essa musculatura aqui. E aí façamos aí a terceira e a última e a melhor de todas, tá? Então, inspira, contrai, segura, retesa toda essa musculatura, forte, 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 requisita um número maior de fibras musculares e solta, se entrega. Se porventura houver um sonzinho preso aí, tipo um pode soltar. A gente brinca lá na aula de yoga que tudo é permissível, tudo é possível, né? Tudo de bom, tudo pro bem, né? A gente pode eventualmente soltar um faz bem aí. A psicologia bioenergética vai utilizar bastante aí, inclusive, esses sons enquanto manifestação desse estresse, dessa tensão, enfim, para liberação disso que porventura possa estar aí mais rígido, mais preso, né? Enfim, então nós trabalhamos alguns grupos específicos, fizemos com os braços, fizemos com os membros inferiores, fizemos com essa região muito tensa, né? Utilizando esses músculos elevadores da escápula, esses músculos do complexo do ombro aqui, trapézio, enfim, uma região muito legal, muito necessária para se trabalhar, né? E essa prática você pode utilizar, como eu já disse, para todo o grupo muscular, né? É muito comum fazer, inclusive, para os músculos da face, né? Então, você utilizar a sua mímica facial, né? Então, contrair, fechar forte os olhos, a boca, os músculos orbiculares ali, enfim, utilize isso ao seu prazer, de acordo com a sua necessidade. Isso é muito interessante e eu tenho certeza que tem uma potencialidade, essa técnica tem uma potencialidade de te ajudar nesse manejo aí desse estresse, dessa tensão muscular, né? E aí, já caminhando para o fim da nossa fala, essa imagem não ficou tão bem focada, mas a gente brinca que tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e, de fato, o coração tranquilo, né? Tendo esse equilíbrio aí, a gente vai, sem dúvida, conseguir ter resultados mais eficientes, mais efetivos aí com o nosso trabalho, né? Até porque a gente entende o nosso corpo, a physis, como um grande instrumento para que eu consiga tudo que eu preciso, tudo que eu almejo, né? E aí, já finalizando aí, algumas reflexões, algumas questões para que a gente possa estar aí inquirindo a nós mesmos, a priori, e aí, num segundo momento, inquirindo os nossos, tendo nesses aí os nossos usuários, os nossos sujeitos, os nossos pacientes. E aí a ideia é refletir como é que essa tensão, como é que esse estresse ele tem se mostrado em nossos corpos, como é que essa manifestação se dá. Alguns podem dizer que, por exemplo, essa tensão ela está aí já repercutindo em algum outro sistema, por exemplo, alterando a minha dinâmica digestória, o meu intestino está mais preso ou mais solto, o meu estômago está mais irritado, por assim dizer, mais machucado em função disso, né? Talvez a minha flexibilidade não esteja tão satisfatória como eu gostaria, né? E aí, sem dúvida, um grande sinal e sintoma vai ser, nós todos sabemos disso, a dor. Muitas vezes a dor muscular, a dor física vai ser a grande manifestação dessa tensão, desse estresse corporal. E aí é interessante que a gente entenda como é que o meu corpo mostra essa alteração para que eu consiga entender outros fenômenos para dar conta disso. E a gente vai perguntar ainda, quais são os fatores, quais atividades, quais elementos que vão gerar essas tensões, né? E aí, para que eu consiga manejar esses fatores estressantes aí, né? O que está me levando a, por exemplo, perder o meu sono? O que está me levando a, por exemplo, diminuir a minha paciência para com a minha relação matrimonial, parenteral, né? O meu filho, a minha filha, por exemplo, né? O que está me levando a não conseguir estar presente ali nas minhas refeições, no meu trabalho, nesses processos, né? E aí eu ainda pergunto ademais,
quais atividades que eu utilizo para aliviar esses sintomas. E aí, quais estratégias que a gente tem levado a cabo para dar conta disso, para esse manejo. Eu falei agora há pouco da cruz que nós carregamos. De fato, eu lamento informar que a gente não tem como não carregar esses pesos, essas cruzes, mas a gente tem como fazê-lo de modo mais inteligente, de modo mais fácil. E inclusive eu aprendi isso com a yoga, não foi nem com a fisioterapia. A yoga vai dizer que existe sempre uma forma mais fácil de fazer as coisas. Sempre. Há sempre uma estratégia mais inteligente, mais interessante para fazer isso, gastando inclusive menos energia para fazê-lo, né? E aí vamos pensar nessas várias estratégias que eu utilizo para dar conta disso. A atividade física é uma, a alimentação, o repouso, né? Então existe uma série de possibilidades que a gente pode utilizar para tentar dar conta desse processo, né? As práticas meditativas, a fé, fala-se muito sobre isso, né? E aí, atualmente, até então, como é que você tem lidado com isso, né? Quais são as suas estratégias aí para esse enfrentamento? E muitas vezes, qual é o custo desse enfrentamento? Né? Tem um paciente que diz assim, doutor, eu não consigo dirigir, por exemplo, esse horário para ir para a terapia é impossível para mim, porque dirigir no trânsito para mim é impossível. Então, o que você faz? Não dirige, por exemplo, né? Vai pedalando de bicicleta, muitas vezes pode ser até mais perigoso, embora mais sadio, vai de Uber, né? Enfim, sem fazer propaganda aqui para o táxi, alguma coisa assim, né? E aí a gente entende que esse enfrentamento vai me dar algum custo, né? E esse custo ele implica em uma escolha, né? A vida ela é repleta de escolhas, né? Até não escolher é uma escolha. E aí a gente tem que estar sempre disposto a pagar esse preço, né? Então o excesso de trabalho, o excesso de atividade, muitas vezes, a gente já sabe muito facilmente qual é o preço disso, né? Esse aumento de tensão, essa contração muscular mais forte, mais significativa, que vai me dar desconforto, desequilíbrios, dores, né? Alterações funcionais, diminuição da minha capacidade física, da minha capacidade funcional. Então, por exemplo, a minha produtividade no meu trabalho, ela pode estar sendo prejudicada em função desse estresse físico que eu estou guardando aí nesse meu corpo, né? E aí a ideia é entender qual é a estratégia que eu posso utilizar. Eventualmente, o final de semana não é suficiente para promover esse relaxamento, né? Então, o que eu estou fazendo nesse final de semana, né? Quais são as técnicas, as estratégias que eu tenho utilizado para dar conta disso, né? Então, eventualmente, um bom sono com qualidade, ele é interessante, ele é um remédio, né? Ele é um medicamento, por assim dizer, com aspas bem grandes aqui. A gente vai lembrar que todo medicamento, que todo remédio, a diferença dele para o veneno é a dose, né? Então, o próprio repouso nem sempre vai ser o melhor remédio para isso. Mas eu estou dizendo isso porque muitas vezes uma boa noite de sono ela é necessária para dar conta desses processos, né? Então fica aí algumas reflexões, algumas perguntas aí para que a gente consiga já entender como é que eu estou nesse espaço, nesse processo, como é que eu estou enfrentando essas questões todas, né? Qual é o custo desse enfrentamento e aí como é que eu posso adotar novas estratégias para dar conta disso, né? Bem, essa era a possibilidade prática da gente fazer isso aí. Já fizemos um pouco, né? Essas práticas aí de consciência corporal e a gente entende que muitas atividades físicas, a natação, a dança é um processo muito interessante, né? Talvez agora, com esse novo tempo, a gente consiga voltar aí a fazer as nossas práticas corporais, por exemplo, né, para dar conta melhor aí desse estresse. Falamos então dessas visualizações, utilizamos a técnica de contração-relaxamento
para dar conta de minimizar, diminuir esse tônus muscular. E aí comentamos rapidamente aí sobre esse relaxamento progressivo enquanto técnica muito interessante para promover esse resultado, tá bom? Fico então agradecido aí pela atenção e fico feliz pelo desejo da gente estar procurando técnicas práticas para dar conta disso aí. Pergunta aí se você conseguiu dar uma relaxada e se foi bom para você. Deixo aí alguns contatos para a gente estar eventualmente dialogando sobre outras práticas, sobre outras possibilidades. Eventualmente você me dá um feedback aí de como é que foi essa prática de relaxamento. Estou aqui disponível aí, pedir para o nosso colega aqui colocar as questões se porventura tiveram aí. Tiver alguma dúvida, alguma questão aí, a gente vai estar sempre à disposição para conversar sobre esses assuntos aí. Desejando aí muita saúde, muita paz para todos aí, para que vocês consigam ter os seus corpos dispostos, relaxados aí, disponíveis para esse enfrentamento desses tempos tão difíceis que a gente tem vivenciado na contemporaneidade e para que a gente consiga com isso desenvolver atividades, práticas mais salutares aí para dar conta então desses grandes desafios. Fiquem bem, saúde e paz, estamos juntos, seguimos juntos.